E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pois é galera, hoje um vídeo aqui um pouco mais papo cabeça, um pouco mais sério, sem roteiro nenhum. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, mas se você tá vendo esse vídeo é porque eu tive coragem de postar. Mas eu também queria falar um pouquinho sobre essa notícia que pegou todo mundo de surpresa, pessoal, do anúncio do fim do canal do Luiz, do Retro Gamer Brasil. Eu até coloquei aqui, viu Luiz? Eu deixei o símbolo aqui, o logotipo do Retro Gamer Brasil, que ficou tão famoso, tão conhecido nos últimos tempos, como uma forma de homenagear o nosso Luiz. Luiz que eu acabei conhecendo lá na Retrocon em 2023, não foi nem nesse ano por um imprevisto ali, eu tive que ir embora mais cedo, acabei não vendo o Luiz, mas ano passado eu conversei com ele, que ele já estava em crescimento, mas ele foi um cara assim muito bacana, conversou comigo, foi muito simpático, e eu falei pra ele, olha cara, acho que você vai muito longe, você é muito assertivo, você fala assim de uma maneira tranquila, e eu achei muito legal, falei isso pra ele, e acho que como muitos, eu acreditava que o Luiz ainda é muito mais longe, né, como ele estava indo, o canal dele realmente cresceu muito, virou referência no mundo retro gamer aí do Brasil. Fato é que ele foi uma das grandes atrações da Retrocon desse ano e a gente se acostumou a ver vídeos muito legais do Luiz, né? Toda aquela qualidade, aquela excelência que ele mesmo disse que ele preza. Através do Luiz a gente pôde conhecer consoles muito raros, né? Muito obscuros, jogos muito raros, acessórios. Foi muito legal o fato dele estar morando lá nos Estados Unidos também, trouxe pra gente toda aquela diferença, né, que tem de um país para outro. Ele visitou lá casas de colecionadores, foi para eventos de retro games lá nos Estados Unidos, enfim, foi muito legal. E aí, como muitos, eu também acabei ficando muito surpreso quando o Luiz anunciou que ele estava encerrando o canal. Ele fez um vídeo, galera, eu vou até deixar passando aqui no card para quem não viu ainda, mas acho que o pessoal está vendo esse vídeo aqui é porque já deve ter visto o vídeo dele. É um vídeo bem curtinho, o Luiz é bem direto, objetivo. Ele fala lá que ele precisava dar mais tempo para a família, que o canal estava consumindo muito tempo e que ele decidiu parar porque não estava conseguindo mais conciliar, né? Ele precisava ali dar mais tempo para a família. E aí que eu acho muito legal, pessoal, a gente primeiro respeitar aí a decisão do Luiz, né? Muita gente como eu, a gente ficou triste. E aí que eu queria também incluir aqui no bate-papo, pessoal, um vídeo que o Ed Topzero lá do Apert Star, Ed também um canal super consolidado aí já no YouTube, na internet, também um grande influenciador aí da área de games. O Ed também fez um vídeo, e um vídeo assim muito legal, pessoal, para comentar sobre o final do canal aí do Luiz, o Retro Gamer Brasil. Eu também vou deixar passando aqui no card, galera. Achei muito legal o vídeo dele, o Luiz até elogiou, né? Um vídeo muito bacana, assim, muito consciente do que estava acontecendo, com muito respeito, com muito zelo para falar ali, porque a gente tem que tomar todos os cuidados ali para fazer os comentários, né, galera? Porque a gente não sabe, como diz o Ed, o que tá atrás, né? O que tá atrás ali daquela pessoa que tá fazendo conteúdo, do criador de conteúdo. Realmente não é fácil. Eu tô nessa vida aí há pouco mais de 3 anos. É muito pouco para mim, é verdade, mas pro Luiz, o próprio Ed, eles já estão um pouquinho mais tempo na estrada. E como o Ed falou, galera, é realmente bem difícil, a gente tem que se dedicar bastante, e a gente, como eu também aqui, gosta de fazer um conteúdo de qualidade, como o Ed também falou, o Luiz também comentou lá no vídeo do Ed, né, que ele gostava de fazer as coisas com excelência, o Ed também, eu também gosto de fazer os vídeos assim com qualidade, galera, no sentido de que eu levo muito tempo para editar o vídeo, porque eu quero estudar sobre o que eu vou falar, para não falar nenhuma bobagem. Inclusive eu tava falando até sobre isso com o Gilão, né, no último vídeo que eu fiz lá na visita lá da Mr. Games, eu tava comentando, até saiu no vídeo essa conversa, coincidentemente, eu não sabia até aquele momento da conversa com o Gilão, não sabia, né, naquele ponto da conversa, e o canal do Luiz, ele ia encerrar as atividades do canal, e eu tava comentando com o Gilão justamente sobre esse fato da criação de conteúdo ser algo muito desafiador, ser muito cansativo, a gente às vezes gasta muito tempo editando, fazendo pesquisas, para entregar um conteúdo de qualidade, né, como o Gilão, acho que o Ed e o Luiz também, a gente sempre procura, né, com muita gente ali na internet, a gente quer fazer algo de qualidade, né, para que as pessoas assistam mais os vídeos, para que a gente tenha aquela satisfação pessoal de fazer algo que ficou legal, que a gente tem a autocrítica de olhar e falar assim, não, esse vídeo ficou bacana. Então às vezes essa busca do vídeo perfeito, né, essa busca dos views, essa busca de fazer um vídeo cada vez melhor, isso às vezes pode ser cansativo. Eu achei até legal o Ed comentando, né, isso na verdade para mim serve até de inspiração, né, de incentivo, eu diria. O Ed comentou lá que ele batalhou muito, né, que ele ralou muito para o canal dele começar
começar a pegar, né, a dar resultado. Ele falou lá de vários flops que ele teve, e eu tô numa fase assim também, galera. Meu canal é pequeno, né, eu tenho muitas poucas visualizações, acho que é o grande problema aí do meu canal atualmente, mas eu tô experimentando, acho que eu tô nessa fase ainda de achar o meu caminho aqui no YouTube, e é por isso que eu queria aqui também, galera, aproveitar esse gancho do canal do Retro Gamer Brasil e também do vídeo que o Ed fez, para falar um pouquinho aqui do canal, porque muita gente também pode estar numa fase aqui que eu tô, né, eu considero ainda, apesar dos 3 anos aí de estrada, que eu sou novo ainda no assunto, eu ainda me sinto assim, procurando o que eu quero fazer aqui pro canal, mas eu encontrei muitas coisas em comum minhas do que aconteceu com o Luiz e também com o Ed, né, principalmente o Ed falou bastante lá da experiência dele, achei muito legal, para mim foi bem inspirador, e aí eu queria comentar com vocês como é para mim, galera. Bom, porque a gente já sabe, né, eu também, como o Luiz, eu também tenho o meu emprego fora aqui do YouTube, eu não vivo de YouTube, eu tenho um trabalho e dou graças a Deus por ter o meu emprego, né, eu tenho um emprego aí de 8 horas por dia, que é o que dá o sustento aqui para minha casa, para minha família, e eu não tenho como largar esse emprego, galera. Infelizmente, assim, eu gostaria, né, de viver só de YouTube, é o meu sonho, mas assim, por enquanto é bem difícil, é praticamente impossível eu fazer essa aposta, né, de largar o meu emprego para viver só de YouTube, para me dedicar mais ao canal. Isso atualmente é inviável para mim, não tem como, mas estou há 3 anos nessa estrada, galera, e olha que para quem acompanha meu canal há mais tempo, sabe que eu morava em outra cidade, eu morava em Belo Horizonte, hoje eu estou no interior de São Paulo, eu trabalhava lá a semana inteira, voltava no final de semana de ônibus, são 10 horas de ônibus, voltava na sexta, chegava no sábado e fazia conteúdo para o canal, sempre fiz, galera, nunca deixei furar nenhum final de semana, se não saía no domingo o vídeo por algum problema, ele saía até o meio da semana, acho que eu nunca deixei de publicar um vídeo pelo menos uma vez por semana durante 2 anos nessa vida que eu fiquei aí viajando todo final de semana, e eu acho que fiz vídeos assim, pelo menos vídeos que eu gostei de fazer, vídeos que tiveram ali uma pesquisa, né, que tiveram uma qualidade ali de edição, poderia ser melhor, poderia, mas eu acho que eu busquei aquilo, né, mesmo tendo pouco tempo para fazer, eu consegui fazer, e depois que eu voltei para cá, né, o ano passado eu consegui voltar, eu consegui transferir o meu emprego para cá onde eu moro efetivamente, eu não preciso mais ficar viajando todo final de semana, então tenho toda semana ali à noite pelo menos para trabalhar para o YouTube, trabalhar também para as outras redes sociais que eu gosto de postar, no TikTok, no Instagram, principalmente Facebook, e tô nessa fase talvez que o Ed comentou de testar, galera. Eu já fiz muita coisa aqui no YouTube relacionados a games, eu já fiz tutorial, já falei muito de games mais novos, hoje eu tô numa pegada mais retrô, é verdade, mas eu tenho feito muitos testes, né? Eu tenho feito vídeos de todo tipo, pessoal que acompanha aí sabe, eu tô fazendo vídeo às vezes mais papo cabeça, falando sobre colecionismo, falando sobre questões relacionadas à coleção, fiz vídeo de caçada gamer, fiz vídeos já de videogames mais novos, gameplays, enfim, eu tô buscando aí um espaço, né? Eu não quero falar só de retro games mesmo, eu quero falar sobre tudo relacionado a games. Não é fácil, eu sei, o Ed comentou aí como é difícil, ainda mais a gente que entrou depois, né? Muita gente tá entrando e fica difícil a gente achar algo que nos diferencie de outras pessoas, né? Que nos diferencie de outros canais para que a gente possa se destacar, né? Mas galera, ao mesmo tempo eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo no sentido de não colocar muita pressão, sabe? De não ficar aquela coisa, ah não, eu tenho que postar toda hora, eu tenho que fazer vídeos elaborados a todo momento, vídeos cheios de edição. Eu tô tentando realmente respeitar um pouco esse fato de eu ter o meu trabalho, né? Eu tenho minhas 8 horas por dia que eu tenho que me dedicar ao trabalho, que paga aqui as minhas contas, e no tempo que eu tenho livre, fazer algo que seja adequado com o tempo que eu tenho. Então aí também um canal que me serviu de inspiração, galera, é o nosso amigo John Hancock. O John Hancock, que é aquele colecionador norte-americano que esteve na RetroCon esse ano, aliás foi o Luiz que fez o contato, o Luiz do Retro Gamer Brasil que fez o contato, né, que fez toda a intermediação, pelo que eu fiquei sabendo, para que o John viesse aqui, junto com o tiozão lá da casa de videogames Gilão, da Mr. Games, e o pessoal lá da Warp Zone também, galera. O canal do John já é um canal também bastante estabelecido, é um canal bem antigo, é verdade, isso também ajudou, acho, ao John ter audiência, ter a consolidação que ele tem hoje do canal, mas o canal do John, pessoal, acho que ele tá hoje com 130 mil inscritos, mais de 130 mil, mas é um canal extremamente simples ali. O John também, ele tem um trabalho, né, eu sei que ele trabalha também, e ele considera, acho que ele falou também num dos vídeos dele, que ele considera o canal dele como um hobby, mas se vocês assistirem aos vídeos do John, vocês vão ver que a maioria deles são vídeos extremamente simples, curtos, onde ele privilegia mesmo o conteúdo, né, o conhecimento. Ele tem um conhecimento assim sensacional sobre games, principalmente sobre games retrô, e ele pega um
assunto e fala ali em 10 minutos de uma qualidade, né, de um conteúdo assim muito denso, né, praticamente não tem nada ali que seja jogado fora, tudo que ele fala no vídeo você aproveita. Então eu comecei a também me inspirar um pouco no John de fazer vídeos um pouco mais simples, vídeos que de repente fossem um pouco mais rápidos, para que eu pudesse manter a qualidade daquilo que eu estivesse postando. Hoje eu quero postar com um pouco mais de frequência, mas para isso, devido a eu não ter full time, né, para fazer os vídeos, eu escolhi esse caminho de fazer vídeos de repente não tão longos assim, mas que eu tenho uma frequência e algo que tem uma personalidade. Essa personalidade que eu acho que para qualquer atividade, galera, artística, eu considero o YouTube, a gente tem que ser aqui um artista. Eu considero que a personalidade, por exemplo, um músico, né, um músico para se destacar também, ele tem que ter uma personalidade própria. Aquele músico que você escuta a música, você já sabe de quem é, porque o cara tem personalidade. Então é isso que eu tenho buscado, como muita gente também busca aí no YouTube. E é isso, galera, tô na estrada então ainda. Eu não sei se, como o Luiz, daqui a um tempo eu também vou chegar a um ponto que eu vá querer acabar com o canal, enfim. Eu acho que hoje que eu posso falar para vocês, galera, eu realmente é difícil para eu continuar a postar vídeos com o tempo que eu tenho. Como disse o Ed também, eu fico desanimado porque os vídeos não têm aquele desempenho esperado, né? Todo o trabalho que a gente se dedicou para fazer o vídeo, a edição, as pesquisas, às vezes o vídeo não dá certo, mas eu tô tentando não desanimar, galera, porque assim, tem uma coisa que também eu acho importante dizer para vocês, eu continuo achando muito gostoso fazer vídeo. Pode ser que o vídeo não dê certo, pode ser que realmente ele flop, né, como falou lá o Ed, mas assim, toda a parte de gravação, mesmo a edição, galera, às vezes a edição é algo que demora muito mais do que a gravação, né? Às vezes a gravação desse vídeo que eu tô fazendo agora, por exemplo, vai durar aí 10, 15, 20 minutos, mas a edição, às vezes ela demora um dia, 2 dias, porque eu, por exemplo, sou bem meticuloso, eu sou bem perfeccionista ali, gosto de cortar tudo, gosto de colocar alguma coisa ali diferente na edição para ficar mais bonitinha, né, para ficar com uma qualidade melhor. Mas mesmo terminando a edição, galera, fazendo o dia inteiro ali no final de semana, no sábado, é algo para mim ainda muito prazeroso. Eu curto fazer isso, é uma válvula de escape que eu tenho do meu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho, o trabalho que eu faço, galera, não é o que me traz alegria, né? Ele paga as minhas contas. Eu não faço exatamente o que eu gosto, embora eu tente desempenhar da melhor maneira possível, mas o que me traz alegria, e é por isso que eu comecei nessa empreitada, é o canal aqui do YouTube, galera, o que me põe sorriso no rosto. Como eu falei desde o primeiro vídeo, né, no meu primeiro vídeo eu usei essa expressão, se eu não estou enganado, colocar um sorriso no rosto, né, a gente correr atrás da nossa felicidade. O que me fez isso até agora, e depois de 3 anos continua fazendo, é fazer conteúdo para o canal, para as redes sociais. Eu me achei nisso, galera, eu gostei pra caramba, e olha que eu tenho vários defeitos, né, assim, eu não sou um cara muito assertivo no falar, tenho muita coisa a aprender ainda, inclusive no mundo dos games, mas olha, eu gosto pra caramba. E isso que eu acho que é legal para vocês que estão assistindo, vocês podem ter certeza, galera, qualquer vídeo que eu poste aqui, não fiz nenhum vídeo somente para ganhar views ou coisa do tipo. A gente tem que unir o útil ao agradável, é verdade, mas eu só falei de assuntos aqui que realmente eu queria falar. Nenhum vídeo eu postei aqui só para ganhar views, né, ou para entrar alguma hype de alguma coisa, né? Como eu falei, às vezes a gente consegue encaixar as duas coisas, mas eu sempre falei de coisas que eu gostaria de falar. Então é isso aí, pessoal, eu quis então aproveitar essa notícia, né, que eu considero até triste aqui para nós, do anúncio do fim do canal do Luiz, o Retro Gamer Brasil, mas depois de ter visto o vídeo do Ed, né, que eu achei muito legal, muito bem feito, como disse o próprio Luiz, tratando o tema com muito cuidado, eu também queria fazer esse vídeo aqui, primeiro homenageando o Luiz, falando que eu entendo você, Luiz, falando diretamente para você, se você estiver vendo esse vídeo, parabéns pelo seu conteúdo, eu sei que eu tô falando por muita gente, você inspirou muita gente, e eu tenho certeza que você não vai sumir de cena não, eu sei que você tem uns vídeos ainda pra gente assistir, mas eu acho que no futuro a gente vai ouvir falar muito de você ainda, porque eu sei que você é apaixonado por games como a gente, então a gente só tem que agradecer a tudo que você nos proporcionou nesses últimos anos. Espero que nessa nova etapa, posso dizer aí da sua vida, que você continue correndo atrás dos seus objetivos, atrás da sua felicidade, e quem sabe, né, Luiz, como você comparou aí o canal como fases de um jogo, quem sabe não tem uma sequência
sequência aqui do Retro Gamer Brasil no futuro. Quem vai saber, né? A gente nunca sabe do futuro, mas você tá certo, a gente tem que ir atrás das nossas prioridades e da nossa felicidade. E também parabéns ao Ed pelo vídeo dele, achei um dos vídeos assim que trata esse tipo de assunto, um dos vídeos mais assim bem cuidados, com muito carinho ali, achei muito legal a abordagem, muito cuidadosa, muito inteligente do Ed, eu fiquei bem impressionado. Parabéns, não é à toa que o Ed também tem o sucesso que ele tem hoje. Mas então é isso aí, galera, é só um vídeo rapidinho então para homenagear o Luiz, e também queria aproveitar para falar da minha experiência, né, de como é a criação de conteúdo para mim, para onde está indo o canal. Então não fiquem preocupados também, eu não penso em acabar o canal tão cedo, eu ainda estou naquela fase de aprendizado, estou realmente flopando muito, mas eu não vou desistir não. Então eu conto com vocês aí, porque só que curte o canal, quem não curte também, enfim, não deixe de fazer comentários, galera, como eu sempre falo, hein? Coloque aí nos comentários o que eu posso melhorar, o que vocês querem assistir. Prometo que vou continuar me dedicando ao máximo dentro do tempo que eu tenho para entregar o conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso aí, galera, se vocês estão curtindo aqui o canal, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares, clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.